Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Caio para mais uma aula e hoje a gente vai ver a introdução. Hoje a gente vai entender a estrutura da introdução e o que é que você deve fazer nela. Eu espero que com esse vídeo eu consiga explicar de forma fácil e que vocês entendam como a introdução ela é algo simples, mas que quando ela é bem feita, ela consegue agregar bastante valor ao seu texto. Então vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. Aí, passando aqui. O que uma boa introdução contém? Vamos lá. Uma boa introdução, ela vai conter uma boa contextualização. E como pode ser essa contextualização? Essa contextualização pode ser série, pode ser filme, pode ser qualquer coisa relacionada ao tema que você consiga contextualizar. Após você contextualizar, você vai apresentar a problemática. E junto com essa problemática, você vai apresentar o tema da redação. Geralmente, o tema da redação do Enem, ele traz um problema. Então, é interessante você colocar um ponto crítico afirmando que existe um problema e também colocando palavras-chave do tema nessa apresentação. Porque aí você mostra que você está compreendendo o tema e também você mostra que você entende a existência da problemática. Aí passando disso, nós vamos apresentar a nossa tese. E o que é a tese? São as ideias que serão abordadas ao longo do seu texto. A gente vai entender melhor toda essa estrutura nos próximos slides. Aí aqui vamos ver alguns exemplos. Aqui no nosso exemplo número 1, o tema vai ser a redução da maioridade no Brasil. Esse tópico frasal aqui, ele vai ser a contextualização. Então vamos ler. Ainda adolescente, Robin, companheiro do Batman, inicia uma trajetória lutando contra o crime e a violência. O tema, ele está falando sobre o quê? Sobre adolescentes, né? Porque redução da maioridade penal no Brasil está relacionado a adolescentes. Então, eu trago aqui o caso de um adolescente que luta contra um crime. Aí agora eu vou apresentar a problemática e junto da problemática eu vou apresentar o tema. Que qual é o tema? A redução da maioridade no Brasil. Aí vamos lá. Fora dos quadrinhos, a realidade de diversos jovens é exatamente a oposta, na qual muitos adolescentes estão inseridos na criminalidade, o que contribui para o forte sentimento de injúria e o desejo da redução da maioridade penal por parte da população brasileira. Então, eu apresentei a problemática. Qual é a problemática? Que diversos jovens estão no crime e isso causa um sentimento de injúria na população. E isso faz com que o quê? Com que haja o desejo da redução da maioridade penal. Então, eu apresentei um problema que é diversos jovens estão cometendo crimes e isso gera injúria na sociedade e apresentei o tema, que é a redução da maioridade penal no Brasil. Agora, eu vou para a minha tese, que é sobre o que é que eu acho que contribui para que esse problema persista na sociedade. E é sobre isso que eu vou desenvolver ao longo do meu texto, no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. Aí vamos ler aqui, ó. Nesse contexto, essa problemática tem base em fatores políticos e sociais. Logo, se faz necessário buscar alternativas para mudar essa situação. Ou seja, gente, eu estou falando que a razão desse problema acontecer é um fator político e social. Aí o que é que eu fiz? No fator político, eu argumentei que o governo ele não subsidiava de forma correta os jovens, não investia em educação e por isso diversos jovens entravam para a criminalidade. Outra questão era a sociedade, que a sociedade apenas julgava e não fazia nada para mudar de fato isso, porque querer reduzir a maioridade penal é fácil, mas querer oferecer melhores condições para esses jovens, buscar outras alternativas, ninguém queria. Então, a minha tese foi essa. Foi que esse problema ele tinha base em fatores políticos e sociais. A tese ela pode ser um pouco mais genérica, como eu fiz, tipo citando fatores políticos e sociais, ou ela pode ser mais específica, como vai ter no exemplo 2, que vocês vão ver agora. Vamos ver aqui. Exemplo 2. Esse tema aqui é combate ao uso indiscriminado das tecnologias digitais e informações por crianças, que foi o tema do Enem PLL no ano de 2019. Aí vamos lá. Tópico frasal, que é o nosso contexto, eu trouxe uma citação. Consoante Augusto Curry, psiquiatra e escritor brasileiro,
é necessário reconhecer humildemente que o progresso tecnológico não trouxe o desenvolvimento psíquico esperado. O tema está falando o quê? Está falando sobre tecnologia. Então, eu falo o quê no meu contexto? Sobre progresso tecnológico. Então, está relacionado ao tema, entendeu? Aí agora eu vou apresentar o problema. Sob esse viés significa sob esse pensamento. Então vamos lá. Sob esse viés, é válido ressaltar que tal pensamento se mostra presente na sociedade, uma vez que o uso indiscriminado das tecnologias digitais por crianças é a razão de graves problemas relacionados ao seu comportamento e desenvolvimento. Então, o que é que eu fiz aqui, gente? Eu trouxe um contexto e depois eu apresentei o problema e o tema relacionando com o contexto, porque eu falei que o progresso tecnológico não trouxe o desenvolvimento psíquico esperado e que as crianças elas estavam cada vez mais usando as tecnologias de forma indiscriminada e que isso causava problemas relacionados tanto ao seu comportamento como ao seu desenvolvimento. Então, percebam que eu trago um problema e eu também reafirmo o tema. Porque, olha, aqui eu falo, o uso indiscriminado das tecnologias digitais por crianças, que é o que o tema está pedindo, combate ao uso indiscriminado das tecnologias digitais e informações por crianças. Então, eu trago um contexto, apresento o problema e apresento o tema. Aí, a partir disso, eu vou para a minha tese, eu vou dizer por que isso acontece, qual é a razão disso acontecer e quais serão as informações que eu vou argumentar no meu desenvolvimento. Aí a minha tese foi essa. Nesse contexto, essa problemática tem base na falta de informações e no descuido familiar. Por que na falta de informações? Porque as famílias elas não sabem dos diversos problemas que o uso indiscriminado de tecnologia por crianças pode acarretar na vida dessas crianças. E o descuido familiar, porque muitas vezes os pais eles não têm o cuidado de saber o que é que as crianças estão vendo, com quem elas estão falando e tudo mais. Então, essa é a minha tese. Essa é a razão que eu argumentei para que a problemática ela persista na sociedade. Aí, passando aqui, a gente vai fazer uma retomada de tudo que foi visto e entender algumas coisinhas. Formas de contextualização. A contextualização ela pode se dar de diversas formas. Ela pode ser uma música que tenha relação com o tema, com o campo temático do tema. Pode ser uma citação filosófica. Pode ser uma novela, uma série, um filme. Pode ser a definição de uma das palavras-chave do tema. Por exemplo, você pode colocar o conceito de, digamos que o tema seja sobre violência. Aí você descreve o que é violência pelo dicionário. Também pode ser uma forma de contextualizar. Aí, gente, livros de todos os gêneros também pode. Você pode usar um livro de romance, você pode usar um livro clássico, você pode usar até a Bíblia se ela entrar no contexto. Então, livros de qualquer gênero você também pode usar para contextualizar se tiver uma relação com o tema. Eventos históricos também, por exemplo, Segunda Guerra Mundial, Grécia Antiga, nazifascismo, qualquer coisa que dê para contextualizar e que tenha relação. É muito importante que tenha relação com o tema. E você também pode usar as diversas áreas do conhecimento. Se, por exemplo, tiver uma relação com a física que dê para encaixar, com a biologia que dê para encaixar, você também pode. Então, as formas de contextualização, elas são bastante amplas. E você provavelmente deve conhecer alguma coisa relacionada ao tema que esteja no meio dessas formas de contextualização. Então, é só você pensar e analisar bem o tema. Aí, continuando. Por que você deve apresentar o tema na introdução? A introdução, ela vai ser o primeiro contato que o corretor vai ter com o seu texto. Então, você precisa informar para o corretor, para o leitor, sobre o que é que aquele texto fala. Então, você tem que apresentar o tema já na sua introdução, para no decorrer do texto, o leitor já saber sobre o que é aquele tema, o que é que aquele texto vai falar, e etc. Então, é muito importante que você apresente o tema já na introdução. E, por último, o que é a tese? A tese vai ser a ideia que você vai desenvolver no seu desenvolvimento 1 e no seu desenvolvimento 2. A tese, ela é o seu ponto de vista sobre aquele problema. É a razão que você acredita que faz com que aquele problema exista na sociedade. Então, você
pode apresentar a sua tese de forma genérica, como eu falei, ou de forma mais específica, como eu fiz no caso anterior. E após isso, eu vou apresentar para vocês alguns esqueminhas para vocês apresentarem a tese de vocês. Formas de apresentar a tese. Essa daqui é a primeira, a que eu uso bastante, você traz o contexto, traz a problemática e o tema, aí você fala, nesse contexto, essa problemática tem base em X e Y. Nesse X e Y, você vai dizer a sua tese, as duas razões que você acredita que fazem o problema acontecer. Por exemplo, nesse contexto, essa problemática tem base em, ou então no preconceito e não sei, não estou lembrando um exemplo aqui, mas vocês entenderam. Aí aqui nesse 2, diante de tal cenário, deve-se analisar X e Y, que são as duas ideias. Aí você vai elaborar a sua tese e colocar ela aqui. Aí outro exemplo, nesse contexto, tal panorama se mantém, não só por X, como também por Y. Por exemplo, nesse contexto, tal panorama se mantém não só pelo preconceito da sociedade, como também por uma sociedade construída na base de tal questão. Outra forma também dessa forma, vale ressaltar que X e Y apresentam-se como entraves para a resolução da problemática. Você pode dizer quais são as duas questões que apresentam-se como entraves para a resolução da problemática. Enfim, gente, essas são algumas formas de você apresentar a sua tese. Eu particularmente prefiro essas duas primeiras, são as que eu geralmente mais uso. E é isso. Então, gente, se vocês entenderam tudo isso, provavelmente vocês vão fazer uma boa introdução. E se vocês gostaram do vídeo, se deu para entender tudo direitinho, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e me sigam no Instagram, porque tem diversas dicas lá, que é @redaçãocomcaio. E é isso, espero que esse vídeo possa realmente, de fato, ajudar vocês. Obrigado pela atenção e é isso, valeu!